Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, novo canal de astrologia aqui do YouTube. Já desceu o joinha aí no início para me ajudar. E, obviamente, já se inscrevam no canal aí para vocês não perderem nenhum conteúdo e, consequentemente, ajudarem o canal a crescer. Para você que deseja fazer a sua sinastria, seu mapa astral ou qualquer outro tipo de consulta astrológica comigo, aqui embaixo você vai encontrar o link por onde você pode efetuar o pagamento, fazer o seu agendamento direto ali pelo site, ou caso você deseje, também tem um botãozinho para você entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp, ok? Fico ali à disposição, inclusive, para tirar qualquer dúvida. Então, vamos começar hoje com o vídeo do Sol em sobreposição à casa 4 do parceiro na sinastria, pessoal. Ultimamente eu ando percebendo que estão chegando no canal muitas pessoas novas, graças a Deus, mas que estão confundindo os vídeos com sobreposições de descrições do mapa astral. Então tem uma diferença aqui do mapa astral com o mapa de sinastria. E caso você ainda não conheça a sinastria, né, uma área de estudos da astrologia, eu te aconselho a você ir assistir primeiramente um vídeo específico do canal onde eu ensino o que é de fato sinastria. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui também na descrição, caso você precise começar entendendo o que é sinastria, como começar e como interpretar o gráfico de sinastria, ok? E começando com o vídeo de hoje, pessoal, esse posicionamento talvez seja um dos melhores posicionamentos para a gente se encontrar numa sinastria. Planetas pessoais dentro da casa 4 trazem uma familiaridade muito forte para esse casal. É como se esse casal se encontrasse, se conhecesse e imediatamente tivesse um sentimento de mistério envolvido no ar, principalmente aqui neste caso para a pessoa do Sol. A pessoa do Sol encontra a pessoa da casa e ele sente um sentimento muito estranho de que precisa, de que tem ali a obrigação de proteger aquela pessoa, de que tem algo interligando vocês de alguma maneira. Então, laços do destino ali, fazendo com que vocês se conhecessem. É um sentimento imediato de karma envolvido. Não necessariamente é uma sinastria kármica. Eu já tenho inclusive vídeos do canal que mostram aí pra vocês como identificarem esse tipo de sinastria, mas aqui traz esse sentimento. É um sentimento de que vocês já se conheceram em outras vidas, de que vocês têm situações pendentes. E obviamente, aqui para quem já acompanha o canal há algum tempo, sabe muito bem que a casa 4 ela traz esse sentimento e é muito natural que isso aconteça. Porque a Casa 4 fala sobre a nossa infância, fala sobre a nossa família, as nossas raízes, a nossa ancestralidade. Inclusive, né, ali muitos comportamentos repetitivos de geração em geração. Então é normal que a pessoa do Sol, ela acabe espelhando aqui muitas dessas essências primitivas da nossa infância. Então, traz ali uma familiaridade em relação às memórias que essa pessoa vai possuir, entendem? Então, automaticamente ela vai meio que ser um espelho de coisas que a pessoa da casa já vivenciou, já presenciou, ou às vezes ela é muito assim também. Então, o sentimento de familiaridade que faz com que a gente sinta que é kármico, que é predestinado, que tem laços envolvidos, porque vocês dois podem se achar muito parecidos e, consequentemente, vocês vão muitas vezes sofrer as mesmas dores. Se tem muito uma questão aqui de terem vivenciado coisas parecidas, inclusive, sabe? Então, terem tido ali algum tipo de memória com a família, com os pais, com a mãe, que mostra ali essas semelhanças entre vocês. Então, vocês acabam construindo os mesmos princípios, acabam construindo o mesmo tipo de personalidade, acabam construindo o mesmo tipo de defesa emocional, justamente por conta de terem passado por situações parecidas. E aqui, gente, é muito, muito comum que eu encontre parceiros que se conheceram literalmente em casa.
Então, às vezes, a pessoa do sol ou a pessoa da casa tem algum comércio que é dentro do próprio lar delas, né? Então, sei lá, uma parte de baixo possui ali um comércio que é da família, e em cima a pessoa, normalmente eu vejo a pessoa do sol, né, que mora ali. Então, a pessoa da casa entra no lar da pessoa do sol e, consequentemente, eles se conhecem dentro desse comércio, né? Às vezes é uma academia, às vezes é algum mercado. Então, se tem ali algum envolvimento do lar, né? Ou às vezes são apresentados por parentes. Mas a questão de como se conheceram vai depender, inclusive, do restante da sinastria, de onde que está ali as Vênus e a Lua, inclusive, tá bom? Mas é bem comum isso acontecer. E inicialmente, quem pode se sentir mais atraído dentro desse magnetismo que esse posicionamento pode trazer é mais a pessoa do Sol, porque eu acredito muito que a pessoa do Sol é a pessoa que carrega esse sentimento kármico de que você tem ali responsabilidades com a pessoa da casa. Então, a pessoa do Sol, ao longo do desenvolvimento desse relacionamento, vai criando um terreno de comprometimento com a pessoa da casa. E, consequentemente, a pessoa da casa, ela vai começando a sentir que a pessoa do sol está se dedicando muito para ela. E esse tipo de situação que vai ser responsável aqui pela construção desse sentimento de retribuição que a pessoa da casa vai proporcionar. O que acontece? A pessoa do sol acaba encontrando, conhecendo a pessoa da casa, e ele vai sentir que precisa proteger a pessoa da casa, que tem algum comprometimento pendente ali de se responsabilizar pelo cuidado com a pessoa da casa. Então, a pessoa do sol acaba personificando uma energia bem canceriana para dentro desse relacionamento. Então, ela vai começar a perguntar sobre a família da pessoa da casa. Quer saber sobre a história da pessoa da casa, sobre as memórias da pessoa da casa, sobre a infância da pessoa da casa. Vai começar a fazer pequenos afazeres, e daí vai depender muito também do signo envolvido para a gente determinar qual que é o comportamento, né, da pessoa do sol. Mas às vezes pequenos afazeres diários, cotidianos, que vão envolvendo a pessoa da casa, sabe? Então vai meio que ter um QI aqui de Lua em sobreposição à casa 6 para quem já ouviu sobre esse vídeo. E tudo isso vai ser super percebido pela pessoa da casa, porque a pessoa da casa também vai se sentir muito familiarizada com a pessoa do sol. A pessoa do sol para a pessoa da casa vai ser um ponto de referência dentro desse ambiente que eles podem se encontrar diariamente, sabe? Ou se é uma pessoa da família, por exemplo, a pessoa da casa pode sempre lembrar daquele primo ou daquela família que é da família dela, sempre lembrando primeiramente da pessoa do sol. Até porque em todas as minhas consultas que eu já fiz com esse posicionamento, a pessoa da casa, ela normalmente acaba conhecendo a família da pessoa do sol de alguma maneira. Então, como eu falei, às vezes é um comércio, então é um comércio que é uma referência ali da região onde a pessoa mora. E quando a pessoa lembra do comércio, a pessoa lembra da pessoa do sol especificamente. Ao invés da pessoa da casa lembrar da família que compõe o comércio, não, ela lembra somente da pessoa do sol, primeiramente, né? Então acaba tendo muito esse QI, assim, de vocês meio que terem a ancestralidade envolvida um com o outro, sabe? Pode acontecer de várias maneiras, se manifestar de várias maneiras. Às vezes vocês podem ser da mesma família, né? Então ser um primo distante. Vocês podem acabar conhecendo a família um do outro por algum motivo. Então eu dei ali o exemplo, né, da família da pessoa do sol ser uma referência no ambiente, ali no bairro ou na cidade em que os dois moram. Pode acontecer dessa maneira ou de N maneiras, mas a questão é que vocês podem sim acabar conhecendo pessoas da família um do outro, ou pelo menos se existe aqui
uma grande curiosidade nisso, sabe? Então, quem é a sua mãe? Quem são os seus irmãos? A questão da família pode ser algo que vocês trocam muito. Então, principalmente a pessoa do Sol tem muito essa necessidade de perguntar sobre o passado da pessoa da casa. A pessoa da casa, dependendo do resto da sinastria e do mapa natal dela individual, pode gostar ou não desse tipo de comportamento da pessoa do Sol, né? Desse tipo de pergunta que a pessoa do Sol pode fazer. Mas independentemente dos motivos ou da forma como isso se manifesta, o sentimento que traz é que vocês já se conhecem, ou que vocês já têm ali algum laço sanguíneo, ou que virão a ter. Inclusive, esse é um sentimento muito presente quando nós temos sobreposições na casa 4. Parece que a gente sente que vai ter uma família com aquela pessoa, né? Caso vocês estejam analisando uma sinastria amorosa, parece que é algo, um sentimento que desde o primeiro olhar vocês já sentiram que, se vocês pudessem, vocês já teriam se casado, tido 5 filhos e vivido felizes para sempre. Então, é muito normal a gente ter este sentimento, principalmente com a sobreposição do Sol na 4, da Lua ou principalmente da Vênus na casa 4 também. Então é um sentimento de que a pessoa te traz segurança, principalmente. O Sol, dentre todos esses posicionamentos, é o que mais traz esse sentimento de segurança. Às vezes, a pessoa do Sol não é necessariamente forte ou tem qualquer qualidade que possa literalmente trazer segurança para a pessoa da casa. Mas a pessoa da casa acaba sentindo esse sentimento de que está segura perto da pessoa do Sol por uma questão de familiaridade, de afinidade, não necessariamente pelo que a pessoa do Sol tem a proporcionar. Um exemplo: às vezes a pessoa do Sol, ela é magrinha, ela não come muito, né? Ela não é aquela pessoa que se posiciona muito também, ou até é baixinha. Então vocês entendem que todos esses adjetivos que eu estou colocando aqui normalmente são adjetivos opostos a uma pessoa que traz segurança, que seria aqui uma pessoa forte, uma pessoa alta, uma pessoa que sabe se posicionar, que tem uma boa oratória. Esse tipo de adjetivo, de comportamento social, é um tipo de comportamento que traz segurança para a maioria das pessoas. Mas independentemente da pessoa do Sol ter ou não esses adjetivos, a pessoa da casa pode se sentir segura perto dela, né? Mesmo se a pessoa do Sol não for capaz de defender ela numa briga, por exemplo, numa briga de rua, né? Bem aleatório o exemplo, mas eu acho que deu para entender a simbologia. E também tem uma questão de segurança financeira. Às vezes o Sol não tem ali algum tipo de segurança material para proporcionar à pessoa da casa. Mas mesmo assim, a pessoa da casa acaba confiando muito na capacidade da pessoa do Sol de prover o lar para a pessoa da casa. Não que a pessoa da casa queira ser bancada pela pessoa do Sol, não é isso, tá bom? Mas a questão é que quando a gente pensa em uma pessoa cujo nós queremos passar o resto das nossas vidas, queremos casar, queremos construir algo com alguém, nós, obviamente, vamos avaliar ali certos requisitos dos quais são importantes para nós, para que a gente consiga conviver com essa pessoa, né? Então, tem certas qualidades e certos defeitos que nós vamos ou não vamos admitir, né? Que nós queremos ou não queremos conviver com esse tipo de pessoa. E, consequentemente, aqui a pessoa do Sol vai ter todos os adjetivos que a pessoa da casa procura em alguém para que ela queira dividir um apartamento, dividir um teto, dividir uma casa, queira construir um patrimônio em conjunto, queira ter filhos, construir ali uma linhagem sanguínea com aquela pessoa. Então, isso vai depender daí das características do signo envolvido dentro dessa sobreposição. Camila, a pessoa tem o Sol na minha casa 4, mas já está em outro signo, ou seja, você tem a cúspide cortando ali no signo de Peixes na casa 4, mas a pessoa do Sol já tem ali um Sol no signo de Touro, ainda dentro da casa 4. Vocês podem considerar, mesmo assim,
o Sol em sobreposição à casa 4, ok? Por mais que tenha a energia de dois signos envolvidos aqui, são dois signos ainda dentro dessa casa 4. Vai trocar a simbologia, sim, mas mesmo assim você ainda acha isso admirável, tá bom? Você sendo a pessoa da casa. Então, o que vai acontecer aqui nessa dinâmica é a pessoa do Sol vai olhar para a pessoa da casa, vai sentir um sentimento kármico de querer proteger, de querer cuidar, de querer prover, de querer ser um pilar para a pessoa da casa em N maneiras que vocês possam imaginar. A pessoa do Sol, ela vai desde o início se comprometer com a pessoa da casa de uma maneira emocional, financeira, psicológica. Então, a pessoa do Sol vai querer literalmente trazer aqui estabilidade para a pessoa da casa e vai se comportar de tal maneira que a pessoa da casa vai se sentir muito acolhida, né? Que tem essa simbologia canceriana dentro dessa casa. Então, de acolhimento, de nutrição, de amor, sabe? De troca emocional, de trocarem muitas memórias, né? Terem memórias muito parecidas, como eu já falei, traumas muito parecidos, né? Às vezes, se tiver uma infância muito feliz, uma infância feliz muito parecida também. Então, a partir dessas trocas e desse comportamento da pessoa do Sol, a pessoa da casa vai sentir uma puta admiração pela pessoa do Sol. Ela vai começar a construir, assim, uma admiração, um carinho, um cuidado, um zelo pela pessoa do Sol. E vai querer retribuir muito todo esse acolhimento que a pessoa do Sol proporciona para ela. E a longo prazo, a pessoa da casa ela começa a se tornar muito dependente, inclusive emocionalmente, da pessoa do Sol. Aqui a gente tem muitos ciúmes envolvidos. A pessoa da casa não gosta quando a pessoa do Sol se comporta da maneira que ela se comporta com ela, com outras pessoas, né? Então, de proporcionar acolhimento para outras pessoas pode ser muito irritante para a pessoa da casa ver que o Sol se comporta assim com outras pessoas, porque é exatamente por conta desse tipo de comportamento que a pessoa da casa acaba se sentindo que a pessoa do Sol trata ela de forma diferente. E é por conta desses comportamentos que a pessoa da casa começa a se afeiçoar pela pessoa do Sol. Então é como se a pessoa da casa realmente estivesse sentindo que foi traída, assim. Por mais que vocês não tenham nenhum tipo de afinidade amorosa, a pessoa da casa ainda não vai curtir muito esse tipo de comportamento da pessoa do Sol, porque ela vai sentir que ela perdeu a exclusividade dela, entende? Justamente porque eu falei, né, a longo prazo, a pessoa da casa ela começa a se tornar meio emocionalmente dependente da pessoa do Sol, porque ela começa a sentir muita admiração, muito acolhimento, ela começa a se abrir muito para a pessoa do Sol, inclusive, e isso vai fazendo com que ela sinta um sentimento de vulnerabilidade e que às vezes o Sol pode inclusive não saber respeitar. Então, às vezes o Sol tem curiosidade de saber mais sobre o passado da pessoa da casa, tocando ali em certos pontos muito vulneráveis para a pessoa da casa começa a se abrir, mas é como se a pessoa do Sol tratasse isso como algo normal às vezes, né? Então, algo que a pessoa da casa sente se abriu para alguém ali que talvez não tenha dado a devida importância sobre as suas memórias, sobre o seu passado e que tratou ali como se estivesse conversando com um amigo. Isso pode ferir demais, assim, o ego da pessoa da casa, os sentimentos da pessoa da casa. Mas isso é muito comum que aconteça, inclusive, porque, gente, o sol é a nossa essência natural. A gente se comporta daquela maneira, de uma maneira muito fluida. Às vezes a gente não percebe, muitas vezes a gente não percebe. Então, o que acontece aqui é que a pessoa da casa, ela acaba sentindo esse sentimento de exclusividade, porque aqui se existe uma influência da sinastria. Vocês conseguem entender o meu raciocínio? Então, a influência da sinastria é a ativação da casa 4. O Sol, a pessoa do Sol, ela se comporta assim com todo mundo, com todas as pessoas que ela conhece. Principalmente se for um Sol angular dentro dos eixos do ascendente e descendente da pessoa do Sol, no mapa da pessoa do Sol. Então,
É uma pessoa que naturalmente ela já age daquela maneira com qualquer um que ela conheça. E a pessoa da casa, ela acaba se sentindo especial por conta da influência da sinastria especificamente. Porque a pessoa do sol, por mais que ela seja assim com todo mundo, ela tá ativando uma casa muito vulnerável para a pessoa da casa, que é a nossa casa 4. A nossa casa 4 é um dos pontos do nosso mapa astral que a gente precisa assim tratar com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, sabe? Que a gente precisa olhar para nossa ancestralidade, para nossas memórias do passado, para nossos traumas do passado, olhar com respeito a tudo que aconteceu, seja bom ou seja ruim, e simplesmente saber transmutar aquilo, viver aquilo de uma maneira mais saudável para nossa vida adulta. Muitos traumas que eu consigo ler através de uma leitura de mapa astral é visto pela casa 4. E daí é que se surge muito essa interpretação divergente de ambas as partes. O Sol se comportando como ele se comporta com todo mundo, a casa 4 achando que está recebendo exclusividade, e no fim das contas acaba percebendo que o comportamento da pessoa do Sol é natural, sente ciúmes consequentemente. Então é interessante que caso vocês não sejam ainda parceiros amorosos, românticos, e se estivermos falando de uma sinastria deste porte, mas que por algum motivo não se tem ainda um relacionamento, é importante que a pessoa da casa entenda essas divergências, tá bom? Porque é natural que a gente acabe depositando muita expectativa sobre a pessoa do Sol. Camila, isso quer dizer que a pessoa do Sol não sente sentimentos pela pessoa da casa? De maneira nenhuma, tá bom, pessoal? Muito pelo contrário, como eu falei lá no início do vídeo, a pessoa do Sol é a primeira pessoa a se sentir que está ali dentro de uma dinâmica kármica. Vocês se lembram disso? Se recordam que eu falei que a pessoa do Sol é a pessoa que começa com essa dinâmica de querer se aproximar, de querer saber mais sobre a pessoa da casa, de querer saber sobre a família da pessoa da casa. Ela sente um forte magnetismo sobre a pessoa da casa. O problema é que a longo prazo vai depender muito da sinastria. Mas a longo prazo pode ser sim que a pessoa do sol, depois que ela se sente saciada pela intimidade da pessoa da casa, ela esfrie um pouco. Porque a casa 4 fala, inclusive, né, do acesso à nossa intimidade. Normalmente, nós vibramos muito na energia do signo da nossa casa 4 quando estamos dentro do lar. Eu vou dar um belo de um exemplo, né? Eu tenho peixes na casa 4, então automaticamente eu vejo muito a minha casa como um santuário para mim. É onde eu consigo exercer minha espiritualidade, é onde eu consigo praticar minha yoga, né? Que tem muito essa simbologia da fé, né? O signo de peixes carrega a fé dele para, no meu caso, dentro do lar. Então eu consigo exercer mais a minha fé na minha intimidade, quando eu estou sozinha, consigo ser mais empática, ter uma conexão maior com o meu emocional, com as minhas lágrimas quando eu estou dentro de casa, né? Consigo ser mais vulnerável dentro de casa. É um signo de água, então é somente dentro de casa que eu consigo mostrar a parte mais emocional que eu carrego dentro de mim. E como eu sempre falo em todos os vídeos aqui da playlist do Sol, o Sol, onde ele está na sinastria, ele joga luz naquela casa. Ele quer saber mais sobre aquela casa. Então, quando temos o Sol aqui na casa 4, por mais que a gente tenha essa familiaridade com a pessoa do Sol, a pessoa da casa pode esconder muito essa energia do signo envolvido. E daí a pessoa do Sol, ela fica nesse sentimento de magnetismo, de querer saber, será que a pessoa da casa é verdadeiramente dessa forma que eu acho que ela é? Porque a pessoa do Sol vai sentir essa intuição de que a pessoa da casa é muito parecida com ele. Só que ao mesmo tempo, se vocês se conheceram em lugares públicos, por exemplo, né, numa academia, numa faculdade, num trabalho, vocês automaticamente não vão conseguir enxergar que a pessoa da casa tem aquela energia que a pessoa do sol intui tanto. Por isso que a pessoa do sol fica um pouco obcecada por conseguir
saber mais da pessoa da casa. O problema é que quando ele finalmente consegue enxergar a luz e a sombra daquilo que ele estava procurando, parece que aquilo se dissipa. E daí é quando a pessoa da casa já está muito emocionalmente envolvida e vocês conseguem entender. Eu acho esse posicionamento, gente, por tudo que eu expliquei aqui, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar meu raciocínio, mas eu acho um posicionamento muito, muito forte. Você fica envolvido, você se entrega emocionalmente, e daí depois, do nada, as coisas esfriam. É o típico tipo de sinastria que a gente conhece aquela pessoa, a gente se envolve tanto com aquela pessoa, parece algo avassalador e do nada aquilo acaba, sabe? É muito parecido assim com primeiros namoros que a gente tem na nossa vida, mas ao mesmo tempo, se vocês já forem um casal, isso aqui traz uma capacidade de vocês de conseguirem passar por muitos obstáculos juntos. Vocês podem ser, inclusive, bons amigos um para o outro. Vocês têm a capacidade de se ouvirem muito bem. Vocês conseguem entender a perspectiva que ambos carregam por serem muito semelhantes, né? Como eu falei, vocês podem ter traumas muito parecidos, terem memórias boas muito parecidas também. A mãe da pessoa da casa pode gostar muito da pessoa do sol. Então, normalmente, a mãe da pessoa da casa, né? Se vocês estiverem falando sobre uma sinastria amorosa, seria a sogra da pessoa do sol. Ela vai fazer muito a cabeça da pessoa da casa para a pessoa da casa se entregar para a pessoa do sol, ou de querer conquistar a pessoa do sol. Por algum motivo, a mãe da pessoa da casa gosta muito da pessoa do sol e vai fazer de tudo assim para que vocês consigam ficar juntos. Não vai ter nenhum empecilho vindo da sogra, vai depender de como esse sol tá colocado, né? Quais trânsitos esse sol recebe, tá? É normal também que as famílias de vocês sejam muito parecidas em questão de princípios, de valores, sabe? Então, eu já atendi inclusive um casal uma vez que a pessoa da casa era mulher, ela tinha uma irmã com um nome que começava com K, o nome dela começava com K também, e todos os sobrinhos dela começavam com K. E a pessoa do Sol, que era o homem, na família dele também tinha vários irmãos, acho que eram 4 irmãos no total, e todos eles começavam com o nome, a letra K. Gente, assim, coisa mais fofa. Então, olhem que linda, né? Como essa manifestação surgiu dentro da sinastria e da vida dos dois. Quando eles me contaram, eu fiquei muito emocionada, assim, gente. Eu adoro receber os feedbacks das minhas leituras. E olhem como vocês conseguem enxergar a simbologia de tudo que eu estou citando aqui em situações muito banais, né? Como a casa 4 também fala sobre a nossa casa. Aqui, normalmente, a pessoa do sol vai ser um pilar para a pessoa da casa, como eu já falei, e consequentemente, a pessoa do sol pode ser meio que o líder da casa, né? Então, ser aquela pessoa que fala quando as coisas vão acontecer, como vão acontecer. Então, ser a pessoa que vai ditar ali, né? Ah, a gente vai ou não vai fazer essa reforma esse ano, né? A gente vai ou não vai ter filhos nesse momento da nossa vida. Normalmente é a pessoa do sol que carrega essa influência dentro do relacionamento. Não que a pessoa da casa não acabe opinando ou tendo os seus quereres validados, tá bom? Mas normalmente a pessoa da casa ela acaba admirando muito a tomada de decisão da pessoa do sol e a forma como ela se posiciona traz aqui uma energia de muita liderança que a pessoa da casa não vai ousar aqui se opor. Vai depender do restante da sinastria, mas normalmente eu vejo a pessoa do Sol tendo essa influência dentro de casa, tá bom? E se houver outros tipos de planetas, como Marte, ou Plutão, ou os próprios Sols um do outro, fazendo quadraturas ou oposições com esse posicionamento, aí sim a gente precisa abrir o olho, assim, para possíveis brigas dentro do lar, tá bom? Intolerância em relação
a opinião do outro para dentro de casa, de terem ali conflitos de ego, de um querer dar a última palavra para o outro, inclusive até de violência doméstica, tá bom, pessoal? Mas só se esses outros planetas estiverem envolvidos e estiverem fazendo esses trânsitos aí que eu mencionei. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é Camila Bratz. E se inscreve para mais curiosidades sobre sinastria e me deixa aqui embaixo o seu depoimento sobre esse posicionamento na sua sinastria.